crianças, eu baixei um aplicativo na hora e eu comecei a mostrar para eles um aplicativo que mostra quantos aviões estão nos céus, sobrevoando no exato momento. E eles viram tantos aviões, eles ficaram assustados. Nem eu imaginava que eram tantos assim realmente. E eram tantos voos que saíam, partiam, e tantos voos que chegavam, de tantos destinos diferentes. Enquanto eles corriam ali, brincavam, eu fiquei imaginando e pensando naquele aeroporto. Eu falei assim, a igreja do Senhor, ela é mais ou menos isso. É esse aeroporto onde os aviões eles chegam, aonde os aviões decolam, aonde eles pousam, aonde eles são abastecidos para poder voar novamente e vão para vários destinos. O Senhor te traz aqui como um aeroporto onde você recebe do Senhor combustível, aonde é feita uma análise no seu sistema, olham tudo e aí vem uma voz de autoridade falando assim, está liberado para voar, está liberado para partir, e você vai para todas as esferas da sociedade. E a igreja entra na área da educação, a igreja começa a sobrevoar na área da beleza, começa a sobrevoar na área da educação e várias áreas da sociedade. Você começa a entrar lá e sobrevoar. E o Senhor te traz a destino de novo, te enche novamente para que você possa voar outra vez, amém? O Senhor, Ele vai fazer pessoas levantarem voos em nome de Jesus. A sua família que parecia que estava parada, o seu relacionamento, ele vai decolar outra vez no nome de Jesus. Amém? E dentro disso está a cultura do reino. E para falar da cultura do reino, eu preciso primeiramente falar sobre a cultura. O que é uma cultura? É um conjunto de conhecimentos, de crenças, de valores, de expressões de um grupo ou de uma sociedade. A cultura é tudo aquilo que é aprendido e compartilhado pelos membros de uma comunidade, influenciando a sua forma de pensar, a sua forma de agir e a sua forma de se relacionar. Há uma pesquisa de muitos anos atrás, que foi feita por alguns psicólogos, e eles mostraram que uma pessoa, ela tem a probabilidade maior de ter uma mudança de comportamento quando ela é inserida num grupo. É mais fácil eu mudar o meu comportamento ao me inserir em um determinado grupo, do que eu tentar mudar aquele meu comportamento sozinha. Quando o Senhor, Ele te insere na igreja, quando o Senhor te traz para algo, para uma cultura do reino, automaticamente existem coisas que começam a ser moldadas dentro de nós. Começam a ser mudadas dentro de nós. E isso é a cultura. Eu não sei se você é de Santos. Quem nasceu aqui em Santos, na Baixada? Quem é de fora? Levanta a mão, assim, mais fácil, bem alto, pra gente ver. Pouca gente, né? Mas alguns aqui eu sei que vieram de estados diferentes. Eu nasci em São Bernardo e depois fui morar numa cidadezinha do interior, perto de Campinas, lá em Indaiatuba. E eu vinha para cá visitar meus parentes. Mas quando nós nos mudamos para cá, irmãos, é um choque cultural. A gente andava na calçada lá em Indaiatuba, todo mundo andando na calçada, não sei de onde você veio. Aqui em Santos, a gente anda no meio da rua, talvez você não perceba. Mas a gente olhava isso e falava assim, o povo anda no meio da rua. E aí lá, quando faz frio em Indaiatuba, gente, era frio por completo. Aqui em Santos a gente percebe, e você acaba sendo inserido em tudo isso. Você percebe que o frio aqui em Santos era da cintura para baixo. Porque os rapazes andavam de casacão e bermuda. As meninas de casacão e shorts. Sempre falavam assim, o frio em Santos é diferente, é da cintura para cima. E aí lá não, frio é frio. É cultural nosso ir para o shopping, às vezes até de chinelo, não é normal? Lá as pessoas se arrumam como se fosse para uma festa. Shopping é um evento. Na escola a gente aprende que o certo é tu vais. Aqui em Santos é tu vai? Tu vai lá? Tu és aqui, tu é? Tu fala assim, tá errado? Não, tá errado, é uma cultura. É uma cultura. Se você vê alguém falando assim em outra cidade, você já vai suspeitar. E se alguém chegar na padaria, quem nunca saiu de Santos para uma outra cidade, chegou numa padaria e falou assim, me dá 10 médias. A pessoa olhou e falou, o quê? É só aqui, é da nossa cultura. Então, existe uma linguagem diferente.
Existem valores e comportamentos específicos nossos daqui. Se você sai da sua casa e visita outra casa, você vai receber uma cultura diferente, de uma família diferente. E essa cultura, ela é transmitida de geração em geração. Os meus filhos estão recebendo uma cultura que eu estou transmitindo, que o pai está transmitindo para eles. Eles vão levar essa cultura para a casa deles e para os filhos deles. Então a cultura é transmitida de geração em geração e ela tem um papel fundamental na identidade do grupo. Amém? Um papel fundamental. Só que essa é a cultura local. Essa é a cultura para qualquer coisa, para qualquer grupo que você possa levar. Mas existe uma cultura, fala comigo, fala a cultura do reino. Essa é estabelecida por Cristo Jesus. E nós vamos ler a Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Abra Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 9 ao 13. Nós vamos ler a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Mateus 6, do 9 ao 13, diz assim: Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o primeiro ponto da cultura do reino é reconhecer a paternidade divina. Leia novamente o verso 9. Versículo 9 diz assim: Pai, Pai de quem? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha só. Pai nosso. O primeiro ponto é reconhecer a paternidade divina. Se identificar como filho. Se identificar como um filho amado do Senhor. Reconhecer a sua paternidade. Irmãos, e paternidade é uma coisa muito séria. Lá na clínica onde a gente está atendendo com alguns outros amigos que estão se formando junto com a gente, tem uma professora que é a supervisora. E um momento na sala nós sentamos juntos e começamos a expor alguns casos, obviamente sem identificar as pessoas. E toda a sala expôs os casos que estão atendendo. Vários tipos de transtorno que se apresenta dentro de uma clínica, num consultório. E a professora no final falou assim, de todos esses transtornos, de todos esses problemas, de todas essas pessoas de idade diferente, vocês perceberam qual é o elo em comum? Aí ficou todo mundo em silêncio e ela disse, problema com paternidade. O problema com a paternidade, ela gera coisas ao longo da nossa vida. Esse problema de paternidade, onde o inimigo ele quer marcar pessoas, não se reconhecer como filho, causa uma crise de identidade terrível. Mas a minha pergunta é, nós temos controle sobre as coisas que acontecem na nossa vida? Quando você é criança, você tem controle sobre as coisas que acontecem com você? Sobre quem fica, sobre quem vai? Sobre a qualidade do que você vai viver? Nós não temos esse controle. Mas o Senhor, Ele disse assim, olha, pode uma mãe se esquecer do seu filho que nasceu do seu ventre e que ainda mama? Ainda que isso aconteça, todavia, eu não me esquecerei de ti.
Outras palavras, o Senhor está falando assim: pode a sua mãe te rejeitar, pode o seu pai te rejeitar, pode a sua família te rejeitar, ainda que eles te rejeitem, todavia eu nunca vou te rejeitar. Nunca vou te desamparar. É a paternidade de Deus. Abra comigo 1 João. 1 João 3, 11. Nós vamos passear em alguns. Amém? 1 João 3, 1, perdão. 3, 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Olha isso. É uma afirmação. Olha que amor que o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E olha, de fato nós somos o quê? Filhos de Deus. Eu quero que você entenda 4 atributos. Romanos 8, por favor. Romanos 8, 38. 4 atributos da paternidade de Deus. Primeiro, se você está anotando, anote isso. Coloque amor incondicional. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. 39. Pode passar, Luan, 39, por favor. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mateus 7, 9 a 11. Amor incondicional. Segundo atributo da paternidade de Deus: cuidado, sustento, proteção. Mateus 7. Ou, quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Segundo atributo de Deus: o cuidado, o sustento e a proteção. O terceiro atributo da paternidade de Deus, 1 Coríntios 11, 32, diz assim, fala sobre a disciplina e correção. Disciplina e correção. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E no livro de Apocalipse vai dizer que o Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. A disciplina e a correção. E por último, Lucas 15, 22 a 24. Na paternidade de Deus nós temos o perdão inabalável. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Perdão inabalável. Deus, Ele não vê como o homem vê. A paternidade de Deus não é uma paternidade falha. É uma paternidade de amor incondicional. É uma paternidade de cuidado, de sustento, de proteção. É uma paternidade de disciplina e correção. O Pai vai nos corrigir, amém? O Pai vai nos corrigir. E é uma paternidade de perdão inabalável. Inabalável. Para todo pecado, tem o perdão de Deus. Para todo pecado, o diabo tem uma acusação. Mas para todo pecado, Deus, Ele tem o perdão. Não se julgue, não pese pelo peso de coisas que você viveu. E você se arrependeu.
Quando há arrependimento, há uma transformação de atitude. Quando há uma transformação de atitude, há perdão liberado dos céus, amém? Essa é a paternidade de Deus, fala comigo. Segundo ponto, fala vontade de Deus por prioridade. Vamos ler o versículo 10, Mateus 6, 10 diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Irmãos, não tema a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Ela não vem para o mal, ela vem para o bem. Permitir a vontade de Deus é permitir que Ele coloque a nossa casa em ordem. É falar assim: Senhor, pode fazer a sua vontade na minha vida. É dar espaço para que Ele tire e dar espaço para que Ele coloque o que precisa ser colocado, para que Ele reposicione o que precisa ser reposicionado, para que Ele arranque de nós o que precisa ser arrancado. E no final nós sabemos que essa vontade, ela é boa, perfeita e agradável. O terceiro ponto, nós confiamos na provisão de Deus. Versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nessa cultura do reino, para viver essa cultura do reino, nós confiamos na provisão de Deus. E a minha pergunta para você é: o que você precisa hoje? Eu preciso de algo, todos nós precisamos de alguma coisa, amém? O que você precisa hoje? Você precisa de provisão? Hã? Como igreja, como sua igreja, nós vivemos esse milagre. Nós contamos esse milagre. De todo esse tempo que nós vivemos, que estávamos devendo 67 mil reais aqui, de aluguel devido aos problemas de pandemia e pós-pandemia. E todo o tempo nós pregávamos aqui que o Senhor é um Deus provedor. Era pregado uma mentira? Não, era pregado uma verdade, que Deus é um Deus provedor. Nem sempre o que você está pregando, você está vivendo no momento, mas você está pregando sabendo que Ele é. Nós não pregamos apenas aquilo que nós estamos vivendo no momento, porque tem momentos que você está passando por um momento difícil, não é não? Aí a gente vai chegar aqui e ficar pregando um momento difícil? Não, a gente vai pregar o que a palavra é, o que Deus é. E o Senhor, Ele proveu tudo o que o Senhor faz na igreja, Ele faz por meio da igreja. Amém? Quando Ele restabelece o propósito. Eu testemunhei há um tempo atrás, eu falei, no culto de domingo, eu falei assim: Senhor, eu determinei um valor no meu coração. E eu falei assim: eu quero ofertar R$1.000. Eu quero fazer uma oferta de R$1.000, sendo que na minha conta eu não tinha. No dia seguinte, caiu o valor de R$600 na minha conta. De algo que eu nem sabia que ia cair. Não era PIS, eu nem lembro o que era. Depois caiu mais 300. Foi 200 de uma cliente. Falta agora 200, tá certo? No final da tarde. Aí o pastor falou assim: eu já vou pagar aquele boleto lá. Falei: não venceu ainda, segura que eu fiz uma oferta no meu coração. No final da tarde, um amigo lá do interior me mandou uma mensagem. Tinha meu Pix. Já que eu fiz um Pix para você. Deus falou para eu fazer um Pix para você. No valor de R$200. E completou a oferta no dia seguinte que eu tinha feito propósito com o Senhor. Deus é um Deus de provisão. O pastor falou que o valor do aluguel subiu, né? A gente pagou o aluguel. Porém, ainda estava faltando R$1.000. E a gente em casa conversou. E a gente orou sobre isso, né? E aí, a gente ainda não tinha aberto para a igreja. Estava o valor de R$1.000 faltando. Aí um irmão encontrou a gente. E a gente falou assim: Senhor, e agora? Como vai entrar esse valor? O irmão encontrou a gente e falou assim: pastor, vem aqui rapidinho. Eu fiz um propósito com Deus. Ora aqui por mim, toma essa oferta aqui, é para a igreja. Irmãos, a gente orou com o irmão. Quando ele contou, tinha R$1.000.
O nosso Deus é um Deus de provisão. Ele deixa ficar emocionante, né? Ele deixa a gente viver a emoção do negócio. Para ele falar assim, lembra que não é sobre você, é sobre mim. Lembra que ainda que pareça impossível, eu sou o Deus do impossível. O que você precisa é provisão, o que você precisa é paz que você precisa. A Bíblia diz assim, que Ele nos dá a paz. Jesus disse, não a dou como o mundo a dá. É uma paz que excede a todo entendimento. A gente fala isso aqui, tá tudo difícil, mas eu tô em paz. Está tudo bagunçado, mas eu estou em paz. É uma paz que excede a todo entendimento, irmãos. É a criança sentada no banco de trás do carro, no meio de uma estrada perigosa. Mas o pai está dirigindo o carro e a criança está dormindo. Porque o pai está dirigindo e a criança está deitada ali no banco de trás. Porque ela confia no pai. É uma paz que excede a todo entendimento. É paz que você precisa. É cura. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. É cura que você precisa. O nosso Deus, Ele é um Deus de cura. Ele tem cura para você. É fé para crer. É fé para acreditar. É fé para esperar no tempo difícil. É fé. O Senhor, Ele tem fé para te entregar. Amém? Fala ao Senhor, fala assim, seja sincero, irmão. Fala, Senhor, aumenta a minha fé. Jesus ensinou a orar. O pão de cada dia nos dai hoje. Dai-nos hoje. Senhor, dá hoje aquilo que a gente precisa, Deus. O que eu estou precisando hoje? Eu estou precisando de fé, Senhor, para acreditar. Está difícil, mas, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Deus, eu estou precisando de força para passar por essa situação. Parece que eu vou desistir. Parece que eu vou desistir, eu vou abandonar, eu vou parar. Senhor, restaura as minhas forças. Qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe daria uma pedra? Ou pedindo peixe lhe daria uma serpente? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Senhor, me dá paz. Senhor, eu preciso de alegria. Senhor, eu preciso de força. Senhor, eu preciso de ousadia para levantar. Deus, eu preciso acreditar de novo. O que você precisa? Qual é o pão que você está precisando hoje? Pede para o Pai, que o Pai tem para dar, amém? O Pai tem para dar. Existem coisas, nós não vivemos por vista. Nós vivemos por fé. Por fé. Esses dias nós completamos 14 anos de casamento. E a gente estava sendo grato ao Senhor, e a gente saiu para conversar, e a gente estava lembrando de várias coisas que a gente passou durante todo esse tempo. E aí a gente lembrou, a gente deu risada com algumas. Irmãos, em 14 anos de casamento, quantas vezes você acha que a gente já pensou em ir embora? Eu nunca pensei. Hoje não. Irmãos, em 14 anos de casamento, quanta coisa a gente já não passou? Quanta coisa de irmãos que tem muitos anos a mais que a gente aqui já não passou? Os primeiros anos de casamento, choque cultural. Choque cultural até da lasanha, que para mim lasanha era lasanha, pronto, ali a mistura. Para ele a lasanha com bife à parmegiana. Sempre falo isso aqui, foi um choque cultural de tudo. De personalidade, de tudo. Você pode ter 1000 motivos, mas apenas um motivo é suficiente para fazer você ficar. Para fazer você restaurar. Para te sustentar. A gente não anda por vista, a gente anda por fé. Senhor, o momento não está bom, mas vai ficar. Deus, essa aqui é uma fase difícil, mas eu sei que é só uma fase, vai passar. Deus, hoje eu estou chorando, hoje eu estou sofrendo, mas eu sei que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Senhor, parece que está tudo nebuloso, eu não estou enxergando nada, mas a Tua palavra é luz e lâmpada para o meu caminho, ela vai iluminar por onde eu tenho que passar. O nosso Deus é um Deus de provisão. A vontade do nosso Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Confia na vontade do Senhor. Hoje você pode ter vários motivos para desistir de algo, mas só um motivo é capaz de fazer você permanecer. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente, amém? Não defina a sua vida toda por um momento que você está passando. Não defina quem você é por um erro que você cometeu. Você é filho amado do Senhor. Você é filho amado de Deus. É a paternidade de Deus sendo exercida sobre nós, nos curando, nos fortalecendo, restaurando. Reajusta, irmãos, as coisas dentro de casa. Volta a sentar na mesa. Volte a rir das coisas mais simples. Volta a assistir um filme junto. Volta a fazer aquilo que você deixou de fazer. Volta a se alegrar com as pequenas coisas, irmãos. Volta a ficar em silêncio assim, ó, só contemplando a presença do Senhor. O pastor, ele pregou esses dias, ele falou sobre a contemplação, que é olhar demoradamente para algo, até ver o que não é óbvio. Fica olhando demoradamente para a tua família. Começa a contemplar e achar beleza no teu casamento de novo. Contemple e acha beleza na tua esposa. Acha beleza no teu marido. Acha beleza nos teus filhos. Acha beleza na tua vida de novo. Contemple a sua vida. Salomão, ele fala, o que vale ao homem? Trabalhar, trabalhar, trabalhar e depois não ter com quem festejar. E ele fala que a alegria de um homem é sentar numa mesa, é dar risada, é comer e beber e se alegrar. Se alegre, irmãos, novamente. As coisas que não faziam sentido vão voltar a fazer sentido em nome de Jesus. Tudo aquilo que ficou desajustado, o Senhor é poderoso para reajustar. E fazer melhor, o melhor vinho fica por último, amém? O melhor vinho fica por último. Aquilo que você viveu, os anos que você olha para trás e fala assim, aquilo que eu vivi foi tão bom. Foi tão legal viver aquilo, aquele vinho foi tão bom. Espera Jesus entrar na cena. Espera Jesus entrar na casa e trazer o vinho que vem do alto. O vinho significa alegria, representa a alegria. Os anos que estão por vir, o tempo presente, ele não vai se comparar a nada daquilo que você já viveu. O melhor de Deus ainda está por vir. Ainda está por vir. Fala assim, eu ainda não vivi os meus melhores dias. Foi só um ensaio, amém? Foi só um ensaio. Você vai viver os seus melhores dias. Você vai transbordar da presença do Senhor. Você vai encher a tua casa de alegria. Você vai encher os teus pais, a tua família, os teus filhos de momentos de alegria. Marque, irmãos, marque com momentos bons. Marque com momentos bons, sejam intencionais. A gente deve ser intencional. Seja intencional nas ações. Seja intencional. Você vai ver que essa marca ela vai ficar registrada por toda uma vida. E o quarto e penúltimo ponto, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também aos nossos devedores. Na cultura do reino, fala comigo, fala, há perdão. Nós perdoamos, Perdão, perdoar do latim,
vem da palavra perdonare, que significa doar. No fundo, eu estou doando o meu direito de estar ressentido com alguém. Eu estou abrindo mão do meu lugar de vítima. Eu não estou falando que a dor que você passou não é real, não é legítima. Eu não estou falando que o que fizeram com você e gerou uma dor não existe. Ela existe. Mas o perdão não é um sentimento. O perdão é uma ação. Senhor, nos perdoa, assim como eu tenho perdoado aquele que fez alguma coisa contra mim. Assim como eu tenho perdoado aqueles que fizeram algo. Me perdoa, assim como eu tenho liberado perdão. Perdão é uma ação, não é um sentimento. Então, eu não senti de perdoar. Ai, Senhor, faz eu sentir. Quando eu sentir de perdoar, eu vou perdoar. Não. É abrir mão do seu direito. É doar esse direito, é abrir mão de sair do lugar da posição de vítima, de ficar ressentido com alguém. No reino dos céus, na cultura dos céus, há perdão. A palavra diz, se esforce para viver em paz com todos. Vamos ler junto aqui o livro de Colossenses. Colossenses 3, os versos 12 e 13. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros, com uma profunda compaixão. O perdão, ele parte do ponto que eu entendo que eu fui muito perdoado. Quando eu reconheço que eu fui perdoada, então eu consigo perdoar as ofensas. Não é que você não vai lembrar. Não lembrar é amnésia, né? Você vai lembrar. Mas quando você lembrar, você não vai mais sentir dor. Porque você exercitou o perdão. E o Senhor, Ele se move no meio do perdão. Para, irmãos, de julgar quem você vê lá fora, quem a gente vê lá fora. Mas está vivendo isso por consequência do que fez. Está vivendo isso, é uma consequência do pecado. Mas ele escolheu viver isso. Aquele jovem lá não tem jeito. Já pensou qual foi o dia que o rapaz olhou e falou assim: vamos comemorar. Hoje é o dia que eu vou começar a usar drogas. Vamos comemorar. Hoje é o dia, vem cá, vamos para a pizzaria. Hoje é o dia do divórcio, que alegria. Olha, vamos comemorar, porque esse é o primeiro gole para que eu me torne um alcoólatra. Quem faz isso, irmãos? Quem faz isso? E a gente olha e fala assim: é consequência. Deixa viver. Escuta, perdoa. Perdoa. Fala comigo, fala, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar o abandono afetivo. Os seus pais não comemoraram o dia que abandonaram você. A sua mãe não comemorou o dia que não conseguiu prover algo. O seu pai não comemorou o dia que ele foi embora. Perdoa, perdoa. O seu filho não comemorou o primeiro dia até ele pegar as coisas de dentro de casa para vender. Ele não comemorou quando ele entrou nessa vida. Perdoa, irmãos. Perdoa. 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 Ninguém está feliz quando entra numa situação dessa.
Mas o nosso Deus é um Deus que é um Deus de libertação, é um Deus de salvação, é um Deus de transformação, é um Deus de cura, é um Deus que restaura, é um Deus que pega o tempo perdido e Ele multiplica, Ele restaura esse tempo que foi perdido. Ele restaura esse tempo que foi perdido. Ei, é tempo de reposicionar, amém? Olha com muita compaixão para quem está perto de você e fala assim: ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo. Há alguém que você precisa liberar perdão hoje? Tem alguém que você precisa perdoar hoje? Tem alguma bagagem pesada que você precisa desfazer, porque esse avião aí não está decolando porque está pesado demais. Esse avião não consegue decolar porque está com excesso de bagagem. Tem alguma coisa que você precisa liberar hoje para ficar mais leve? Puxa o ar assim, ó, respira assim, ó. Fica leve, irmãos. Fica leve em nome de Jesus. Seja leve em nome de Jesus. Não seja como... Não faça como eu lembro que eu fazia muito isso. Eu perdoava, falava, estou chateada com isso e liberava. Aí no dia que acontecia qualquer coisa em casa, eu falava, mas lembra tal dia. Mas você já não liberou perdão? Aquilo tem que ser esquecido. Todo mundo tem a oportunidade de recomeçar, amém? O Senhor está dando essa para a gente. Para fazer tudo novo, de novo, em nome de Jesus. Tudo novo de novo em nome de Jesus. E o último. 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Não nos deixe cair. Se Jesus está falando, não nos deixe cair. É porque há possibilidade de queda. E a palavra fala que você que está de pé, cuide para que não caia. Então, o meu irmão caiu. A possibilidade de queda que ele tem é a mesma que eu tenho, irmão. A possibilidade de queda que alguém tem é a mesma que eu carrego. Se alguém caiu, eu estou sujeita a cair também. Se eu não vigiar, se eu não orar, se eu não tomar cuidado. Se eu não tomar cuidado, por isso que a gente tem que ser mais leve com o peso do outro, sabia? Por isso que a gente tem que ser mais leve com o erro dos outros, porque nós estamos sujeitos aos mesmos erros. Sujeitos aos mesmos enganos. Se essa luz aqui não estiver iluminando o caminho, não nos deixe cair em tentação. Nós somos tentados o tempo todo. Você é tentado o tempo todo. Cada um é tentado em alguma área específica. O tipo de impressão que você dá. Se a Natália levantar, passar aqui olhando para mim, com uma cara muito brava, a impressão, não sabendo o que aconteceu, a impressão que eu vou ter é que ela está com raiva. É uma impressão que ela me passou. Nós passamos impressões para o inferno. O tipo de tentação que eu recebo é o tipo de impressão que eu passo. As impressões que eu dou ao inferno é o tipo de tentação que eu vou receber. Conversei com um amigo ontem e ele falou assim, ele era usuário de drogas e algumas outras coisas. E eu lembro que ele chegava na igreja em abstinência, ele apertava o braço, ele falava assim, eu vou morrer. A gente, você não vai morrer, você vai conseguir. E ele falou assim, já se passaram 17 anos desde que eu não coloco álcool na minha boca, desde que eu não uso nada. Mas às vezes eu sonho. Às vezes eu sinto o cheiro. E às vezes acontecem coisas que são motivos que poderiam me levar. Ele disse exatamente o que a gente falou aqui. Mas apenas um motivo é suficiente para não me deixar cair de novo.
é a impressão que ele passou por maior parte da vida dele. E ele vai ser tentado, você vai ser tentado em algo que você passou, impressões que você passou. Mas o ser tentado e ceder à tentação é diferente. Amém? Se você não tinha forças, peça força para o Senhor hoje. Você vai resistir. Você vai resistir no nome de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus não manda você fugir do diabo, Ele manda a igreja, Ele manda resistir. Resista contra o pecado, fuja da aparência do mal, sai correndo. Mas resista ao diabo, ele vai fugir de você. Está sendo tentado, está sendo provocado por algo. Abre a sua boca e fala: no nome de Jesus eu não vou voltar para a minha antiga vida. No nome de Jesus, eu não vou cair nessa armadilha que eu caí atrás. No nome de Jesus, eu não vou cair nisso novamente. Começa a profetizar, irmãos. Usa a palavra, profetiza no nome de Jesus. É o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Uma vida de santidade como estilo de vida. A santidade, ela é um estilo de vida, e a gente vai encerrar no livro de Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 20. 20 a 24. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. Olha só, não foi assim. Tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós citamos aqui, toda uma vida de engano, não foi isso que nós aprendemos de Cristo. Quanto à maneira antiga de viver. Amém? Qual era a sua maneira antiga de viver? Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Deixar de lado os erros, os enganos, aquilo que nos afasta, porque o nosso pecado, ela faz separação de nós e o nosso Deus. A palavra ensina a buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós podemos vir ao Senhor da forma que estamos, mas nós não vamos permanecer como nós chegamos aqui, com a nossa velha natureza. E se você falar assim para mim: mas eu já estou 20 anos, eu nasci no Evangelho, acho que não tem mais nada para mudar. Irmãos, você nunca vai ser bom suficiente diante de uma Bíblia aberta. Você nunca vai ser bom o suficiente quando a Bíblia está aberta. Você vai sempre encontrar algo em você que vai falar assim: você precisa mudar isso aí. Você precisa melhorar aquilo dali. Você precisa reajustar isso daqui. A sua velha natureza tenta gritar novamente. Deixa de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Significa deixar ser renovado pelo entendimento da palavra de Deus. Deixar ser renovado por aquilo que está sendo pregado, por aquilo que eu estou aprendendo do Senhor. 24. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. E essa nova natureza justa, ela procede da palavra de Deus. Amém? A natureza caída, adâmica, pecaminosa, que nós herdamos ao nascermos. Essa natureza que foi destituída da glória de Deus, uma natureza caída, a antiga natureza, agora ela pode ser tirada e uma nova natureza pode ser restaurada em nós.
A natureza que vem da justiça, do evangelho, pelo entendimento da palavra de Deus. Quando eu ouço e eu entendo a palavra de Deus, há uma transformação de caráter. Há uma transformação de comportamento, de conduta, de pensamento, de estilo de vida, um lifestyle completamente diferente. Agora um estilo de vida de santidade. De santidade. Nós estamos em santificação. Isso significa que nós vamos errar, nós vamos pecar, mas nós vamos nos consertar com o Senhor. O pecado não é mais uma escolha, não é mais uma decisão, é um acidente no meio do percurso, que logo você se levanta para a glória de Deus. Amém? É um estilo de vida diferente. O Senhor tem coisas novas para fazer. O Senhor é um Deus de novidade de vida, irmãos. Deus de novidade de vida. Então libera o que você precisa liberar. Existe um reino de Deus que é o partir do pão. O reino de Deus é um tempo de mesa. É um tempo de partir do pão. É amor, é verdade, é justiça. É uma aliança que é eterna. É um Deus que tanto amou, que não olhou para nós apenas como servos ou criaturas, mas é um Deus que nos amou, olhou para a gente e chamou de filho. Chamou de filho. E a gente pode olhar para os céus, olhar para a nossa vida e falar assim: Senhor, ajuda a gente. Ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente a chegar no final, completar a carreira, guardar a fé. Ajuda a gente, Senhor, a honrar o nosso casamento. Ajuda a gente, Senhor, a cuidar dos nossos filhos para que eles herdem a herança dos céus. Ajuda a gente, Senhor, a ser melhor do que a gente estava sendo, Pai. Ajuda a gente a ser uma igreja que faz a justiça, que vive a verdade. Ajuda a gente, Senhor, a fazer e viver uma transformação no nome de Jesus, amém? Esse é o reino de Deus. Fala comigo, fala: venha o teu reino, venha o teu reino. Fica de pé. Jesus, ele inaugurou o reino de Deus aqui na terra. Ele nos ensinou a orar: venha o teu reino. Venha o teu reino. E nesse reino